Salve pessoal, essa é a aula 5 da nossa série Criando Tibia em JavaScript. Nessa aula a gente vai fazer com que a nossa tela no meio seja responsiva. O que nós queremos fazer é que toda vez que alguém ajustar a resolução, o jogo permaneça sempre ao centro da tela. Então, como nós vamos fazer isso? Bora para o vídeo. Bom pessoal, na última aula nós paramos aqui, onde nosso gamezinho já está renderizando a nossa área do mapa. E só que agora, nessa aula, nós vamos fazer com que ele seja responsivo. Tá vendo quando nós mexemos no tamanho do mapa aqui, nada acontece. E teria que ser, quando a gente atualiza, né? Sem precisar atualizar, ele ficar sempre mantendo no meio da tela. A gente vai tentar fazer já isso, que isso é muito importante lá na frente pra gente. E outra coisa, vamos corrigir a borda aqui, que ele parou de desenhar a nossa borda, que os nossos SQMs estão na frente, tá? Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? Vamos tirar esse mapa vinho aqui, renderiza, tá? Que ele está aqui para renderizar antes das funções. Vou dar um Ctrl X aqui e vamos jogar ele aqui embaixo. Ele primeiro renderiza os SQMs, depois ele viria e renderizaria a borda, tá? E aqui nós temos o nosso parâmetro, né? Que é para criar nosso map view. Então vamos colocar aqui, cria o mapa view. É uma instância do mapa, tá? Instancia mapa. E para ficar melhor, mais fácil de ver, nós vamos descer aqui, tá? Entre e separar um abaixo do outro para ficar mais fácil de ver. Beleza? Então agora nós temos nosso criar mapa, né? E aqui no mapa, nós vamos visualizar aqui, nós temos X, Y, W e H, tá? Esse X e Y são as posições que vêm para cá, ó. O X não está sendo usado. Por quê? Porque ele está fazendo um cálculo aqui dentro da posição, tá? O nosso Y, nós estamos colocando aqui que ele vem 70, tá? Então toda vez que eu modifico isso aqui, ele está ficando sempre ali fixo. Então se eu coloco 0 aqui, ele vai colar lá em cima. Então eu quero que ele fique sempre no meio. Vamos colocar esse cálculo aqui também automático, tá? Então para isso eu vou colocar Ctrl C aqui, seleciono essa opção, coloco Ctrl V, que eu tenho que trocar para altura. É Inner Height, SQM Render Size Y e Max SQM Y, dividido por 2. Agora ele ficou bem no meinho, tá? Então se eu fechar aqui e atualizar, ele renderiza bem no meio. Se eu aumentar aqui, ele vai renderizar bem no meio. É isso que a gente quer, já arrumou. Então aqui eu já não precisei nem do X e nem do Y. Agora esse W e esse H, que é o tamanho do nosso SQM do render, eu também posso pegar ele dessa opção aqui, ó, do meu ThysSQM X. Por enquanto eu acho que esse W e o H aqui, que a gente estava passando como 0, não vamos usar. Então eu vou tirar esses 4 e vou tirar esses 4. Como eu não sei se vou usar isso ainda, eu vou colocar isso daqui, a render SQM size e o render SQM render size y, beleza? Então colocamos aqui, reduzimos 4 variáveis novas que poderia, né, estar aqui, não está sendo usado, tá? Aqui embaixo temos a função render, ainda que ele só escreve aqui nos nossos SQMs, mas que não foi colocado ainda nenhum SQM aqui por enquanto. Vamos voltar. Então aqui nós criamos o nosso mapa, tá? Vamos precisar passar mais algumas informações aqui para dentro. Mas primeiro, o que nós vamos fazer? Aqui embaixo, tá vendo que o nosso renderiza borda, ele renderizou um quadradinho só? Porque o renderiza borda, ele estava para pegar esse tamanho, o X e o Y dos nossos SQMs. Então nós temos que vir aqui e colocar que o renderiza borda, que é esse daqui, ele vai pegar todos os SQMs aqui. Para isso, podemos colocar aqui nesse size, fazer esse SQM render size, ele vai multiplicar pela quantidade máxima de SQM, que é esse aqui. Só que como eu estou fazendo com que ele crie aqui na hora, eu vou colocar isso aqui, ele vai até fazer, tá? Vai até funcionar. Beleza, ó. Contornou, tá? Só que depois quando a gente for fazer isso daqui, modificar, pode ser que a gente tenha que mexer ainda nisso aqui, para que ele pegue e renove esse valor aqui, tá? Mas isso lá para frente a gente vê. Então pronto, arrumamos o nosso renderiza borda. Agora aqui no main, nós temos que criar uma função que pegue as informações quando nós mudamos a resolução, tá? Função, tá? Resize
da tela. Seria mudar a resolução, tá? Aqui eu vou adicionar um evento, add event listener, e aqui eu vou colocar resize, que é quando a gente muda o tamanho da tela. Ele chama uma função. Que função? A gente pode colocar aqui console.log alterou resolução, só para a gente ver se ele está chamando essa função, ó, alterou resolução, beleza? Então esse é o nosso resize, é onde vai modificar os parâmetros, tá? Para quando aqui for redesenhar, os parâmetros se atualizarem. Antes desse resize também, a gente precisa criar uma função que a gente não criou aqui, que é o loop game. Aqui, o nosso game ele está só no start, tá? Todos os jogos ele tem que ter a função start game e tem que ter uma função loop game, que é onde fica chamada a função update. Vamos colocar aqui como loop game. É uma função loop que vai ficar chamando ela mesma, tá? Loop game. Ela vai se auto chamar por aqui, chama a própria função novamente. Request animation frame. E aqui passamos o nome da função. Só que essa função ainda não está sendo chamada, então eu vou copiar aqui, vou colocar aqui embaixo, dentro do start game, inicia a função de loop. E aqui ele iniciou essa função. Para a gente saber se ela está em loop, você pode colocar aqui, ó, console.log loop. Você vai ver que aqui o loop está correndo, ó. Então essa função aqui, ela fica se chamando sozinha, tá? Então, essas duas funções, eu preciso que fiquem se chamando a todo momento. Então eu vou dar um Ctrl X aqui e jogar elas aqui dentro. Você pode ver que eu recortei a função de desenhar, a borda ela sumiu, mas os quadradinhos ainda estão aqui. Por quê? Porque aqui embaixo eu chamei aqui, ó, faz o primeiro render. Então, quando a gente cria o map view, ele recriou nas ordens aqui e eu coloquei uma funçãozinha aqui perdida só para a gente ver ela desenhando. Então, vou apagar aqui, tá? Beleza? Porque aquela função de chamar não é bom ela estar perdida aqui. Apaguei ela ali, agora sim dentro do meu loop game eu faço para desenhar. Pode ver que agora os nossos SQMs aqui, eles não estão renderizando, porque o nosso renderiza SQM, tá, não foi feito. Ele está vindo dentro do mapa e ele está fazendo aqui, ó, console.log SQM. Então em vez de desenhar, ele está chamando aqui um console.log e mostrando que é um array vazio, beleza? Então para isso, quando a gente cria aqui o nosso let map view, a gente tem aqui o nosso array de todos os SQM criando aqui, ficando invisível, e a gente precisa jogar esses SQMs aqui que foram criados, ó, tá vendo? Eles foram criados, mas eles não estão sendo feito nada. Então eu tenho que vir aqui, ó, tá vendo que esse meu SQM é o SQM criado, ele tá cinzinha, ele não está sendo usado. Então aqui embaixo, em vez de render SQM, que é o que tinha antes, nós vamos colocar adiciona o SQM no array do mapa view. E para isso eu vou colocar mapa view.skms.push. Quem que eu vou jogar lá dentro? Vou jogar o meu SQM. Beleza, joguei. Agora aqui, ó, todos os SQMs já estão lá dentro. Ó. Você vê que ele está populado, ele está chamando. E tem aqui, ó, 165 SQMs, que são o valor total dos SQMs que estariam aqui dentro. Só que aqui na nossa função do renderiza SQMs, a gente está colocando somente console.log these SQMs. E aqui dentro eu tenho que colocar o seguinte, these.skms, que é isso aqui, ele é um array. Então eu tenho que colocar a função for each, que é para cada, né? Para cada um deles, SQM, posso chamar uma função de seta direto aqui, ó. Aí eu posso colocar console.log, né? Alguma coisa. Mas eu vou colocar o que? skm.renderiza, beleza? Olha só, já desenhou. Eu podia colocar console.log para vocês verem, né, alguma propriedade do SQM aqui. Eu podia colocar console.log.x, .sprite.x no caso. Aí você ia ver que cada SQM ia ter sua posição. Então vamos colocar aqui, renderiza cada SQM separado no loop. Esse for each é um loop, tá, pessoal? Por isso que ele faz isso. Então ele deu um loop no nosso array, que é esse aqui, e para cada um ele chamou o renderiza. E novamente daí os nossos SQMs foram desenhados. Mas tudo isso ainda não resolve o nosso problema, tá? Ó, não está mexendo aqui. Quando eu mexo na tela, não mexe. Isso só foi uma reestruturada para ficar da forma correta o nosso game aqui, porque ele estava tudo da forma inicial, né? Que a gente jogou padrão, o código direto na hora que a gente criou o código. Então é o seguinte, o que que eu preciso? Para desenhar, a gente sabe que a borda e os SQMs internos eles são separados. Então cada um tem que seguir um cálculo para poder ficar automático. Vamos começar pela borda então.
Aqui na renderiza borda, a gente sabe que ele pega as propriedades x, y, size w e o size h, tá? Então aqui, esse aqui faz o desenho da borda. Só que o que acontece? Esse inner width, que é a nossa resolução, dividido por 2, ele cria aqui dentro na hora que a gente cria o mapa. Então, na hora que eu abro aqui o nosso navegador, ele cria e manda essa informação lá para dentro. Só que em nenhum momento eu estou atualizando essa informação aqui. Como que posso fazer isso, tá? Uma das formas é eu colocar ele numa variável aqui, chamada meio tela. Meio da tela, né? Ou já colocar esse cálculo como meio da tela. Outra forma seria eu jogar já esse cálculo feito daqui de fora, né? E jogava ele aqui para dentro. Eu acho que eu vou preferir fazer esse cálculo aqui dentro ainda, continuar fazendo esse cálculo aqui dentro, atualizar só o meio da tela. Então esse inner.width eu posso colocar ele como uma variável meio da tela. Não, meio da tela não. Eu vou salvar, fazer vir essa resolução, ela salvar aqui a resolução atual do mapa, né? E vou fazer com que esse cálculo seja feito aqui dentro. Vamos criar alguma função para esse cálculo aqui ser surgido aqui por dentro, tá? Então vamos pensar como a gente pode fazer. Então primeiro vou pegar essa inner width, tá? E vamos criar aqui uma variável para salvar essas informações. Vamos colocar como this.screenSize, vai ser um objeto que eu vou dar um ponto e vírgula para separar. E vamos chamar aqui width, vai ser inner width. E aqui height, vamos chamar de inner height. Então, para não confundir, eu vou chamar isso de screen size x. Seria aqui, ó, screen size x. Vamos colocar width. Então, screen size width e screen size height, que é h, né? Só que olha só, agora ele sumiu porque não estamos passando essa propriedade ainda, tá? Dois novos parâmetros que precisamos passar aqui, tá? São esses dois. E aqui no mapa, temos que colocar ele agora. Que vai ser inner width, beleza? Que é a largura. E inner height, que é a altura. Então, quando você passa inner width e inner height. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Aqui ele está pegando a posição como o centro da tela. Nós vamos jogar esse cálculo para dentro de uma função, para que não tenha que ficar fazendo cálculo aqui dentro. A gente vai vir aqui embaixo, função define posição xy do mapa. Aqui eu vou colocar get position, né? Lá em cima é posição. Vamos colocar que esse get position vai fazer o quê? Ele vai pegar essa posição aqui e definir um valor. Então, vamos colocar aqui this.position.x recebe, vamos colocar 0, por exemplo. E aqui embaixo this.position.y também recebe 0, por exemplo. Quando a gente modificar aqui, ó, você pode ver que lá em cima ele já mudou para 0 o nosso render, tá? Porque aqui a gente colocou que o nosso render da borda, ele vai sempre pegar a posição x e posição y. Só que aqui a gente tem que colocar aquele cálculo, né, pessoal? Cálculo que vai depender das variáveis que a gente criou ali. Então vai ser this.screenSizeWidth divididos por 2 menos, vamos colocar entre parênteses aqui, this.skmRenderSizeX vezes this.maxSkmX, também dividido por 2. Esse vai ser o nosso cálculo, igual está lá em cima. Posso colocar entre parênteses essas duas aqui, também posso colocar, não tem problema. E esse de baixo, esse zero de baixo, é o mesmo cálculo, só que aqui embaixo tudo com Y e aqui onde é screen size width é height, beleza? É o mesmo cálculo que está sendo feito aqui. Eu falei que eu não iria colocar esse cálculo aqui, pessoal, mas para início na hora que iniciar o nosso objeto, ele tem que iniciar também com esse valor, tá? Então, para evitar dar algum problema, vamos deixar esse cálculo aqui também. Então, por enquanto, aqui nós vamos atualizar essa posição, tá? Isso daqui. Toda vez que eu atualizar a nossa tela, eu vou atualizar o nosso Canva também. Por isso que eu dei um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Então, ele vai atualizar aqui dentro do nosso mapa, view.screenSize.width, recebe inner width. E aqui, mapa view.screenSize.height, recebe inner height. Então, aqui eu atualizei. Toda vez que eu mudar aqui, está alterando lá dentro também. E agora aqui, ó, quando a gente muda, tá? A gente tem que chamar
para que ele pegue a nova posição outra vez, tá? Então você volta aqui no mapa, ó, tem esse get position. Então eu vou chamar ele toda vez que eu mudar a resolução. Mapa view, screen size, get position e mudou a resolução, ó. Alterou a resolução e chamou o get position, beleza? Está sendo chamado, mas não está redesenhando, tá? Então o que acontece? Ó, pessoal, estava o erro aqui, ó, screen size ponto width, screen size ponto height. Ok. Agora quando eu mexo aqui, ó, agora ele está certo, tá? O nosso quadradinho já está seguindo a tela. Então, ok, a parte da nossa borda já está responsiva, tá? Agora nós vamos trabalhar os nossos SQMs. Para isso, nós temos que ver que a função do nosso mapa, ele só chama esses SQMs e manda renderizar, tá bom? Então aqui nós sabemos que colocamos os SQMs, tá? Eles estão instanciados com algumas propriedades. E primeiro vamos revisar aqui as nossas propriedades do SQM, do construtor. Ele vem uma posição x e y, que não está sendo usada, tá? Que é esses daqui, da posição. E o nosso size, né? Que também a gente não está utilizando aqui embaixo, tá vendo? Então aqui ele está renderizando os nossos SQM. Por enquanto, podemos apagar, abstrair essas informações aqui para não confundir. Isso aqui não está sendo usado, né? Então eu posso tirar esses 4 parâmetros, beleza? E aqui do main a gente também pode tirar 4 parâmetros iniciais, são esses aqui, beleza? Tiramos esses 4 parâmetros, continuou renderizando igual, tá? A gente está abstraindo para poder trabalhar melhor. O que que acontece? Aonde a gente define essas informações aqui no sprite é essas duas aqui, ó, do posicionamento da onde ele está sendo renderizado. Então, se eu coloco aqui no lugar 50, ao invés de colocar o valor, eles vêm tudo aqui e renderiza 50 no canto, tá? Só que eu preciso que esses sprites aqui, eles façam esse cálculo referente ao cálculo que foi feito aqui fora, beleza? E para fazer esse cálculo aqui, eles precisam da posição do mapa, a coluna ou a linha, e eles precisam saber o tamanho do nosso render size. Então eu vou ter que jogar essas informações que não existem lá para dentro, tá? Então meu map view position x, vou ver se ele tem aqui. Não tem, tá? Só tem informação do meu sprite. Então aqui eu posso colocar que eu vou precisar então da minha posição x do mapa, do map view, tá? Então, vou já até colocar aqui variáveis, né? A mais, let mapa view position x. Vou colocar tudo zero por enquanto. Let mapa view position y, tá? Zero também, só para vocês saberem que são já as duas variáveis. Agora eu preciso da coluna e da linha. Coluna atual recebe i, por exemplo, e let linha atual recebe j, beleza? Então aqui dentro é um loop, tá? E para cada loop que rodou, esses valores aqui estão sendo alterados. Então por isso que eu coloco esses valores aqui, i e j. E aqui embaixo eu preciso do meu SQM render size, que vem do meu map view, tá? Então aqui também eu tenho que colocar SQM render size x recebe essa informação, tem que vir de dentro do mapa, tá? Então esse recebe isso, beleza? E esse, eu vou mudar o nome dessas variáveis para ficar diferente. Recebe y, tá? Então para não confundir, como é umas variáveis diferentes que vai estar entrando lá, para a gente saber, então vou colocar aqui. Aqui está como coluna atual, aqui está como mapa view position. Aqui eu tenho que pegar então meu render. Então vou colocar como render size x, tá? Vou meter assim, render size x, render size y. E aqui eu vou pegar essa informação aqui, o nosso mapa x, nosso mapa y, beleza? E olha que legal, se eu quiser modificar esse cálculo aqui, eu posso vir aqui, dar um Ctrl X, aproveitando para ficar mais ordenado. Criei as variáveis antes, e agora eu posso vir aqui e fazer o cálculo aqui, tipo, cálculo do SQM, né? Ficaria o cálculo do SQM. Ele fica mais fácil se eu pegar isso aqui e colocar como mapa view pos-x, né? Vezes o i, que é coluna atual, e vezes esse aqui, ó,
que é o render size x, beleza? Ó, ficou menorzinho e ficou mais fácil de entender. E isso aqui também que tá vindo, ele virou ali em cima o mapa v1 pos y, tá? Que é isso aqui. Aqui ele virou linha atual. E esse daqui virou nosso render size y. Beleza. É as mesmas coisas aqui, tá? Que eu estou utilizando para poder agora adicionar aqui embaixo. Então nós criamos o que aqui? 6 variáveis novas, 6 parâmetros. Eu preciso colocar aqui mapa x, mapa y, coluna atual, linha atual, render size x e o render size y. Então veio mais 6 parâmetros. Então esse SQM, na hora que ele é criado, ele precisa de mais 6 parâmetros aqui. Vamos até copiar os nomes para ficar tudo igual, né? Mapa v1 pos x, mapa v1 pos y, coluna atual, linha atual, render size, né? Size x e render size y. Beleza? Então já passei todos esses parâmetros. Agora, aqui dentro, eu tenho que criar uma nova variável. Vou colocar this.render atual, vamos colocar aí assim, pode ser? Vai ser assim por enquanto. Então, dentro do nosso render atual, nós vamos ter mapa v1 x, beleza? Vou colocar assim, mapa v1 y, e aqui não é igual, pessoal, estou escrevendo igual aqui não, que é 2 pontos, tá? Igual é ali em cima. Então, aqui foi mapa v1, então vou colocar coluna atual, recebe coluna atual, linha atual, recebe linha atual. E aqui ele vai virar coluna e linha por enquanto, tá? Não sei se esse atual fica legal aqui nessa parte. E aqui eu vou colocar só pos x e pos y, tá? Que ele já está dentro do render atual, já vou saber que é a posição x e posição y do nosso render atual. Então vamos colocar render x, tá? Vai ser o render size x e o render y vai ser render size y. Fechou. Beleza, pessoal? Imagino que vocês estão pegando aí vários parâmetros, é bem complicado, muito detalhezinho para pegar, mas ninguém falou que ia ser fácil, né? Ninguém falou que o caminho das pedras é fácil. Aqui embaixo agora nós vamos fazer aquele cálculo, que é o que faz este cálculo aqui, nós vamos ter que fazer aqui dentro agora, beleza? Então vamos copiar esse cálculo aqui para a gente saber como a gente vai fazer ali dentro. Só vamos mudar a forma de fazer, tá? Então vou só comentar ele aqui para a gente saber. Vamos precisar do mapa v1 pos. Mapa v1 pos é o nosso render atual pos x. Tá vendo? Render atual pos x. Então eu vou colocar this ponto render atual ponto pos x. Já peguei o nosso posição x. Só que ele tem que fazer mais coluna atual vezes o nosso render size x. Coluna, tá? Coluna atual vai ser como coluna e linha atual vai ser o linha, né? E o render x é render x. Então tudo dentro do próprio render atual, tá? Então nós só vamos fazer assim, ó, isso aqui, vou abrir parênteses, render atual ponto coluna vezes agora o nosso render atual ponto render x. Beleza? Ó, ele arrumou ali em cima. E agora a gente precisa fazer isso aqui no de baixo, esse y, tá? Se eu coloco 0 aqui, ó, ele vai lá para cima. Então aqui que nós vamos fazer o que? Ctrl C, Ctrl V. E onde é tudo x, nós vamos colocar y. Beleza? Onde a coluna vai ser linha. E onde aqui é x, vai y. Fechou. Agora ele está no cálculo. Se eu modificar aqui agora, tá vendo que ele não está seguindo ainda, tá? Ele vai redesenhar nessa posição aqui. Só que agora nós temos essas 3 propriedades aqui, ó, que nós podemos atualizar lá no nosso, aqui no nosso resize, tá? Na função de ajustar a tela. Então o que nós temos que trocar? O render atual, pos x, a coluna e o render x. A coluna a gente não precisa, que isso vai ficar salvo aqui dentro
e ele armazena cada SQM. Então, beleza, esse a gente já liberou. O tamanho do SQM, que é o render x, aqui também a gente não precisa mexer. Por enquanto a gente quer que ele mantenha o mesmo tamanho dos SQMs. Então não vamos mexer. Então o que nós precisamos trocar? Apenas o render atual do mapa. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: atualiza posição do mapa Vim nos SQMs. Aqui eu tenho que colocar for each para cada um dos meus SQMs, tá? Então vou colocar mapa vim.skms.forEach. Aqui eu vou colocar para cada SQM, né? Vou abrir uma função direta e vou colocar o seguinte: skm. Eu vou pegar aqui dentro render atual.postx. Render atual.postx recebe, vou colocar 0 por enquanto aqui, tá? Render atual.postx recebe 0 e skm.render atual.post_y recebe 0. Então toda vez que eu mexer na resolução, ele vai atualizar para 0. Olha lá. Beleza? Ele atualizou todos os meus SQMs para 0, no caso ali, e somou, né? Obviamente cada um tem os seus valores que ele soma aqui, então tá certo. E o que a gente precisa passar aqui agora é basicamente a nova posição do mapa. Então vai ser o mapa view.position.x e o mapa view.position.y. Então aqui em cima eu estou atualizando o tamanho da tela no mapa, do mapa view. E aqui embaixo já estou usando a nova posição. Agora quando a gente acessar aqui, ó, já está resolvido a nossa questão de alinhamento e posicionamento responsivo do nosso ViewMap. Fechou, pessoal? É isso aí para essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem complicado, tá? Mas a essa altura do campeonato, tudo vai começar a ficar mais complicado. Mas com o tempo, você começa a ver aí e entender um pouco mais da parte da programação.